Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo de língua portuguesa com o professor Pedro Henrique. Vamos lá. Agora a parte 4 de acentuação gráfica. Lembrando que, se você não assistiu aos 3 vídeos anteriores, vá agora às minhas redes sociais, no YouTube, meu canal do YouTube, no Instagram, lá no IGTV. Estamos lá com os vídeos para vocês, tá legal? Olha só, seguindo aí agora com as regras de acentuação gráfica, entenda que as regras, elas são estabelecidas aqui para a gente saber quais palavras recebem um acento gráfico, até porque a gente sabe que toda palavra acentuada graficamente tem de ter uma justificativa. E essa justificativa nós vamos ver agora, tá legal? Por exemplo, monossílabas. Nós vimos que nem todas as monossílabas tônicas são acentuadas graficamente, apenas algumas. Quais? Aquelas que terminam em a ou as, é ou és, ó ou os. Por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo, a palavra pé. A palavra pé, ela recebe acento gráfico por quê? Porque é um monossílabo tônico terminado em é. Legal. A palavra lá leva acento gráfico por quê? Porque é um monossílabo tônico terminado em a. Agora, a palavra si, ela recebe acento gráfico? Não, porque é monossílabo tônico terminado em i. Então só vai receber acento gráfico, pela regra das monossílabas, essas palavrinhas com as terminações as, és ou oós. Tá legal? As oxítonas, oxítona é quando a palavra tem a última sílaba tônica. Acentuadas serão as terminadas em as, é bem parecido com a monossílaba. És, ó, os, só que eu acrescento mais duas terminações, em ou ens. Ou seja, nós temos como exemplo a palavra café. A palavra café é o quê? É uma oxítona terminada em é. A palavra cipó, oxítona terminada em o. A palavra caqui, oxítona terminada em i. Então não vai receber acento gráfico. Então nós temos aqui, ó, a palavra pé, monossílabo acentuado, a palavra lá, monossílabo acentuado, e se não. A palavra café, fé, oxítona terminada em é, acento gráfico, cipó, oxítona terminada em o, acento gráfico, mas que aqui não entra na regra. Então nós temos aí as terminações das oxítonas e das monossílabas que receberão acento gráfico na língua portuguesa. Agora, as paroxítonas eu vou dividir em dois grupos, por quê? Porque a banca, na verdade, os concursos públicos consideram essas duas regras diferentes. Então, existe uma regra da paroxítona 1 e uma regra da paroxítona 2. A gente dividiu dessa forma. Paroxítona 1 vai ser aquela palavrinha que for paroxítona, óbvio, né? Mas que não terminar, ó, vou até colocar com outra cor de caneta, aqui não terminar em uma coisa que a gente já decorou. A, E, O, em ens. Por exemplo, eu vou colocar aqui, né? Eu tenho a palavra lápis. Por que a palavra lápis vai receber acento? E por que a palavra casa não recebe, por exemplo? Simples, porque a palavra lápis é uma paroxítona que não termina em A, E, O, em ens. Ela não termina com essas terminações aqui. A, E, O, em ens. Então, você vai ter lápis acentuada por esse motivo. Cuidado para não confundir. Oxítona vai ser acentuada quando terminar em A, E, O, em ens. Paroxítona quando não terminar em A, E, O, em ens. Esse seria a paroxítona regra 1. E a palavra casa, ela não recebe acento porque ela é uma paroxítona que termina em A. Então, ela não vai entrar na regra geral aí das paroxítonas, tá legal? Agora, paroxítona regra 2. A paroxítona regra 2, que é uma das regras mais cobradas em prova, é quando a paroxítona terminar em ditongo. Em ditongo. Então, quando a paroxítona terminar em ditongo, a paroxítona vai ser acentuada. Pedro, eu quero exemplo. Vou te dar agora. Quando eu tenho a palavra série. Ah, eu quero fazer uma série de musculação. Pedro,
eu tenho a palavra mágoa, mágoa, né? Então você tem aí, por exemplo, palavrinhas que são paroxítonas, se tem acento, o finalzinho é junto. Então, é uma paroxítona que termina em ditongo. Mágoa, paroxítona que termina em ditongo. Por isso ela recebe acento gráfico. Lembra aquela dica que eu dei nos vídeos anteriores? Então, cuidado com isso. A acentuação gráfica da paroxítona que termina em ditongo, ela é muito cobrada. Note que eu poderia usar, em vez da palavra mágoa, né, do substantivo mágoa, eu poderia utilizar o verbo magoa. Ele magoa a irmã todos os dias. Pronto. Magoa já seria uma outra palavra que não receberia acento gráfico. Mas no meio das questões, você vai conseguir condensar todas essas informações. Tá legal? Deixar o negócio mais firme na mente, enxergando como isso pode cair em prova. O que eu quero dizer é o seguinte, que se ele cobra a palavra série e a palavra lápis, elas são acentuadas pela mesma regra? Não. Mas se a pergunta fosse, as palavras lápis e série são acentuadas por serem paroxítonas? Sim, paroxítonas sim. Mas são paroxítonas com regras distintas, diferentes. Tá legal? Muito cuidado com isso. E Pedro, quais proparoxítonas são acentuadas? Eu já havia comentado, mas vou ratificar, vou confirmar aqui. Então você tem aí todas as proparoxítonas serão acentuadas. Por exemplo, árvore, ó, árvore, trânsito, trânsito, né? A antepenúltima sílaba tônica sendo da palavra, né? Ela vai ser chamada de proparoxítona e toda proparoxítona vai receber acento gráfico na língua portuguesa. Tá legal? Então aqui nós estamos diante das regras gerais da acentuação gráfica. A palavrinha que tem um acento gráfico na língua portuguesa, ela tem que ter uma justificativa. E nós aprendemos 5 justificativas que estão vinculadas à regra geral. Na verdade, a primeira análise que você vai fazer quando a questão aparecer na sua frente é verificar se a palavra pertence ao grupo das regras gerais. Tá legal? Sempre. Se não pertencer ao grupo das regras gerais, aí você vai ter que estudar comigo as regras especiais da língua portuguesa. Mas eu garanto que a maior parte das questões de qualquer banca, tá legal? Elas envolvem as regras gerais. Eu vou provar isso fazendo a resolução de algumas questões de determinadas bancas, as mais conhecidas, tá legal? Para que vocês consigam perceber a importância das regras gerais da acentuação gráfica. Então, quero pedir um favor, se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe aí com os seus amigos e divulgue aí para que todos tenham mais conhecimento na língua portuguesa. Tá legal? Então é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um grande beijo. Tchau, tchau.